Boa noite, a paz do Senhor Jesus, glorificado, exaltado seja o teu nome, louvado seja nosso Senhor. Sejam bem-vindos aqueles que já estão aí junto conosco nesta noite, mais uma noite de louvor e adoração ao nosso Deus, ao nosso Rei Jesus, aquele que reinará para todo sempre. Aquele que venceu a morte, que vive estar junto, ao lado de Deus Pai, olhando por mim e por você. Glória a Deus, aleluia. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a todos. E eu quero começar abrindo este culto no livro de Mateus, Mateus 11, né? Uma palavra tão conhecida, um versículo tão conhecido. Vinde a mim, chamado do nosso Senhor Jesus, a mim e a você, neste dia, neste tempo. Vinde a mim, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só isso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o chamado do nosso Senhor Jesus para mim e para você. E quem de nós não estamos aí, cansados, sobrecarregados, quanto muitos desanimados, desiludidos, pensando em desistir. Muitos já estão até parados, já até desistiram. Mas o Senhor te convida, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Eu os colocarei novamente de pé. Eu farei com que vocês voltem a sorrir, com que vocês voltem a caminhar. Porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. O Senhor nos chama nessa noite. O Senhor, Ele quer restaurar a nossa alegria nesta noite. O Senhor quer restaurar a nossa esperança nesta noite. O Senhor quer restaurar a nossa fé nesta noite. O Senhor quer restaurar os nossos sonhos nesta noite. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque só Ele é Deus, só Ele pode. Em nome de Jesus, volte a sonhar, volte a acreditar em o nosso Senhor Jesus. Atende ao chamado do nosso Deus. Não desista, não desista. Os tempos são tenebrosos? São. Os dias são maus? São. Estamos vivendo aí dias de lutas? Estamos. Mas o Senhor te faz um chamado. Vinde a mim, porque é Ele que está à frente de todas as coisas. É Ele que vai nos tirar dessa situação. Só com Ele nós vamos conseguir passar, atravessar toda essa situação que nós estamos vivendo. Porque sozinho nós não vamos conseguir. Vinde a mim, é o chamado do nosso Senhor Jesus nesta noite. A todos que estáis cansados, desanimados, desacreditados, desiludidos, desanimados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só o Senhor tem a paz. Só Ele pode dar a paz que excede todo entendimento humano. Só Deus. Só Ele. Em nome de Jesus. Que você possa aí ouvir a voz do Espírito Santo de Deus te chamando. Vinde a mim. E que você possa atender esse chamado do Senhor. Corre para perto do Senhor. Corre para perto do Senhor. E você vai ver. Troque esse peso. Troque aí esse fardo que você está carregando. Troque com o nosso Senhor Jesus, porque Ele tem o alívio para a tua alma. Ele tem o consolo para o teu coração. Ele tem alegria para a sua tristeza.
Ele tem a solução para os teus problemas. Vinde a mim. Atende o chamado do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, papai. Agradecemos a ti, Senhor Deus, por esse dia maravilhoso, Senhor Deus de vida, que o Senhor nos concede. Mais um dia, papai amado e querido, aonde, Senhor Deus, nós podemos dizer: ah, Pai, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos mantido de pé, Senhor Deus. Muito obrigado. Obrigado por cada vida, Senhor, cada família, Senhor Deus amado. Ah, Deus amado, que está aí já nos assistindo, Senhor. Que já está aí, Senhor Deus amado, pronto, papai amado, para engrandecer o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelas tuas maravilhas, pela tua provisão. Ah, pela tua providência, Senhor. Pelo teu socorro que chegou em cada lar, em cada família, Senhor Deus amado. Neste dia, muito obrigado. Assim nós te louvamos. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor, Pai. E aqueles que acabaram de chegar, Senhor amado, do serviço, Pai, tiveram um dia de luta, Pai. Aqueles, Senhor amado, que trabalharam o dia inteiro, Senhor amado, dentro dos seus lares, papai amado, por causa desse isolamento, também cansados, estão afadigados. Senhor Deus, como a tua palavra diz, que possam ouvir esse chamado. Vinde a mim, aqueles que estão sobrecarregados, cansados, papai amado. Deus amado, que o Senhor possa trazer o alívio, Pai. Que o Senhor possa derramar o teu bálsamo, Senhor amado, papai amado, em cada ser, Pai, em cada vida aí, Senhor Deus, que tenha ouvido, Senhor, o teu chamado, Deus, e traga, Senhor, o alívio, Senhor, retirando o cansaço, a fadiga, Senhor amado, a tristeza, Senhor Pai, Deus, e dai, Senhor amado, a tua paz, a paz que excede todo entendimento humano. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe a cada vida aí como oferta de aroma suave, Senhor Deus. Muito obrigada. Assim nós te louvamos e já agradecemos, Senhor Deus, por tudo aquilo, Senhor amado, que tu tens para nós, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos adorar o Senhor, porque só Ele, como eu falei, tem a paz que excede todo entendimento. A paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Não, tenho lutas também. Temos lutas, né? Todos nós temos, como eu falei. A paz que sentimos em minha alma é porque nós ouvimos o chamado do nosso Senhor e trocamos o nosso jugo com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olha a circunstância, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstância, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha a circunstância, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha a circunstância, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Aleluia, glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Não olha a circunstância,
não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou, não, não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Oh, aleluia, Deus. Não, não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou, não, não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou. É assim que é. Ouvimos o Senhor nos chamar, vinde a mim. E aí aprendemos a não olhar a circunstância que está à nossa volta. Seguimos olhando firme, exercitando a nossa fé ao Deus da nossa salvação. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus, ele é incomparável. Não há Deus, não há como nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus, ele é incomparável. Aleluia. Um minutinho, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Entrou um hino que não era para entrar. Só um instantinho. Aleluia. É o Deus que não habita em tendas feitas por mãos de homem, né? O nosso Deus é um Deus que habita em mim e em você. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Santo, santo, santo. Aleluia. Agora sim. Aleluia. Abre o teu coração. Deixa o Senhor habitar dentro do seu em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mão. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável é. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mão. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Minha alma ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó do teu
tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Oh, aleluia, Deus. Tu és, Senhor Deus, incomparável, Senhor. Não há e nem haverá um outro Deus além de ti, porque o Senhor é o grande eu sou. Senhor, incomparável é. Aleluia. Glória, glória, glória ao Santo do Santo. Aleluia. Pastor Sebastião. Queridos, graça e paz, mais uma vez, que bom poder recebê-los em nossa casa, que bom também poder entrar na casa dos irmãos. Deixamos ali, você que tem algum pedido de oração, você pode estar fazendo, passando para a irmã Beth, que ao final do culto nós estaremos orando. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto, uma meditação no livro de Gálatas, carta, a epístola de Paulo aos Gálatas, aos da igreja da Galácia, no capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Amém? Gálatas, capítulo 6, apenas o versículo 15 e 16. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos orar? Deus, nós te louvamos. Te bendizemos, Senhor, na beleza da tua santidade. Aleluia. Queremos, ó Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Oh, Deus. Deus, e pedir a tua orientação, pedir, ó Deus, a tua ajuda nesse momento, ó Deus, aonde a tua palavra vai ser ministrada. Fala, Deus, em nossos corações. É o que te pedimos, em o nome de Jesus. Eu quero deixar uma frase para a nossa meditação, que diz assim: carregar as marcas de Cristo são resultado de um novo nascimento. E com isso aprendemos certos valores, como amor, obediência e renúncia. Uma vida de plena dedicação a Deus. Quando nós paramos diante dessa carta que Paulo escreve às igrejas na Galácia, e é interessante a gente pensar sobre as igrejas na Galácia, porque as igrejas na Galácia eram um grupo de pequenas cidades que se formavam uma região. E Paulo, quando ele escreve essa carta, Paulo escreve para essa região, onde haviam várias cidades e, consequentemente, haviam vários grupos que se reuniam em o nome do Senhor Jesus. E Paulo escreve a eles em um momento muito interessante, porque os Gálatas haviam se convertido e, após a conversão, os Gálatas estavam sendo bombardeados pelos judeus. A Galácia pertencia a uma área da Grécia. Então, eles eram gentios que se converteram. E eles tinham alguns hábitos, como gregos, eles não tinham o hábito da circuncisão. E os judeus convertidos ali, eles exigiam que os da cidade de Gálatas, aqueles gregos que se convertiam, viessem também praticar a circuncisão. E Paulo escreve a eles
para falar para eles que se eles receberam a Cristo, eles já não estavam mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Quando nós pegamos e ouvimos falar sobre Paulo, e Paulo fala assim, que ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. E é interessante a gente pensar sobre essas marcas de Cristo que Paulo assim fala. Eu quero ler um breve histórico acerca da vida de Paulo. O apóstolo Paulo, ele nasceu em Tarso, na Sicília, atual Turquia hoje, provavelmente no ano 5. Ele era filho de judeus, mas também tinha cidadania romana. Saulo era o nome hebreu e o nome romano era... Nós sabemos que Paulo, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Diz que uma grande luz aparece, ele vê uma grande luz, cai com o rosto em terra, apesar de muita gente dizer que ele cai do cavalo, não tem isso escrito na Bíblia. Ele cai com o rosto em terra e ali ele ouve uma voz que diz assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali Saulo, ele ouve a própria voz dizer, e quando ele pergunta quem é, ele fala: eu sou Jesus a quem persegues. E Paulo, ele tem ali esse contato com o próprio Jesus, que mostra para ele que a perseguição aos cristãos não era mente uma perseguição a pessoas, mas uma perseguição ao próprio Cristo. Mais à frente, Paulo, ele vai para uma cidade, ali ele fica, até que ele tem um encontro com Ananias. E Paulo fica 3 dias orando, e depois de 3 dias, os olhos que estavam cegos, devido à luz, Ananias chega, ora por ele, e as escamas caem dos olhos de Paulo. Então Paulo, ele já tem essa marca, ele é marcado por um encontro com Cristo. E é interessante quando você fala sobre Paulo. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no 2º livro de Coríntios, no capítulo de número 11. Segundo os Coríntios, Paulo escreve para defender o seu ministério. Ele estava sendo atacado, e ali Paulo, ele escreve aos crentes de Corinto para poder defender o seu ministério. E a partir do versículo de número 22, ou melhor, do 23, diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do 23. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fastigado com vara, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigo de salteadores. Em perigo entre os patrícios. Em perigo entre os gentios. Em perigo na cidade, em perigo no deserto. Em perigo no mar. Em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos e em fadigas. Em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede. Em jejuns, muitas vezes. Em frio e nudez. Além de coisas exteriores. Há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho de gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas
fraquezas. Deus Santo. Paulo aqui, ele dá um breve histórico das marcas pelas quais ele passou, pela situação. E eu ainda listei aqui algumas coisas sobre esse breve histórico do apóstolo Paulo. Ele foi expulso da Antioquia, em Atos capítulo 13, versículos 50 a 51. Foi apedrejado em Atos 14, 19. Açoitado na Macedônia, Atos 16. Perseguidos pelos judeus, Atos 17. Preso em Filipos, Atos 16. Perseguido em Jerusalém, Atos 21. Preso e enviado a Roma, Atos 27. Picado de cobra, Atos 28. E decapitado em Roma, em 68 depois de Cristo. Paulo, ele tinha toda a autoridade para falar de marcas. Paulo, ele tinha tudo para dizer, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não tinha toda a autoridade? Quem de nós já foi chicoteado pelo Evangelho? Quem de nós sofreu naufrágio pelo Evangelho? Quem de nós foi picado de cobra pelo Evangelho? Quem de nós tomou varadas pelo Evangelho? Quem de nós foi preso pelo Evangelho? Pelo menos aqui no Brasil, eu creio que nenhum de nós tenha passado tamanha afronta. Não quer dizer que você não é afrontado na sua casa por ser crente. Não quer dizer que você não é afrontado no teu trabalho. Eu quero dizer que as marcas como as de Paulo, nós não carregamos. E Paulo, ele ainda foi decapitado. Quando Nero botou fogo em Roma, e depois ele começou a culpar os cristãos, uma das consequências após o incêndio foi a decapitação e a morte de muitos cristãos. E dentre eles estava Paulo. Mas será que são essas marcas que Paulo verdadeiramente ele quer falar? Será que são essas marcas? Porque aqui o que ele combatia? Ele combatia a circuncisão. A circuncisão era o cortar a pele do prepúcio, e aquilo era uma marca que simbolizava uma aliança que Deus ele faz lá no Velho Testamento com o povo judeu, aonde Moisés ele recebe a ordem de circuncidar todos os jovens. E a partir desse momento, isso dizia que aquele que era circuncidado, realmente ele era um judeu. Mas aqui Paulo ele fala, será que é essa marca que Paulo está falando, que eu e você precisamos carregar? Porque no versículo de número 15, Paulo fala algo muito interessante. E é algo que a gente se deve atentar para isso. Porque Paulo diz assim, pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Paulo, ele chama atenção para sermos nova criatura. E como nova criatura que somos, nós verdadeiramente somos marcados por Cristo. Como novas criaturas. Podemos não carregar as marcas que Paulo ele carregou durante a sua jornada cristã. Mas sermos nova criatura nos conduz a uma transformação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, o próprio Paulo, ele diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Então, diante disso que nós apresentamos agora, de todo o currículo de Paulo, de toda essa breve apresentação desse homem que sofreu
padeceu em prol do Evangelho. Qual é a marca? Ou melhor, quais os sinais que eu e você temos? Quais as marcas que carregamos por servir a Cristo? De que maneira Cristo, ele nos marca? Como tema da nossa mensagem, marcados em Cristo. Paulo trazia consigo as marcas. Nós somos marcados por Cristo. E quais são as nossas marcas? O que devemos trazer para a nossa vida para dizer que verdadeiramente somos de Jesus? Quais eram as marcas de Jesus? O que ficou notório no ministério de Jesus? Que serve para mim e para você como um exemplo, como algo a ser seguido. A primeira marca do ministério de Jesus era o seu amor. Glória a Deus. A primeira marca do ministério de Cristo, e que deve ser na minha vida como cristão, na sua também, é o amor. João, capítulo de número 3, versículo de número 16, o texto central da Bíblia, é o texto áureo da palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. A primeira marca que o cristão ele precisa carregar é o amor. É verdade. Crente que não aprende a amar não é marcado pelo Senhor. É verdade. É interessante como o amor ele tem se esfriado. Algo anunciado pelo próprio Jesus. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É, Jesus. E estamos perdendo a marca do amor. Oh, Deus. Estamos vendo atitudes por conta de ideologias, por conta de pensamentos, por conta de ideias. Estamos deixando que o amor se esfrie. Estamos vendo vidas se perdendo e achando ele fez por merecer. Não sentimos mais a dor daquele que morre sem Jesus, porque o amor está esfriando. Está esfriando, e quando Jesus ele não fala do amor do mundo, porque o amor do mundo já está frio há muito tempo. Ele está falando do amor da sua própria igreja, do amor do seu próprio povo. E nós somos marcados por um povo diferente. E nós, como cristãos, nós precisamos ser o povo que ama o caído, o povo que quer ajudar e levantar aquele que se perdeu. Então, a primeira de Cristo, daquele que é marcado por Cristo, é o amor. Ele revela isso, porque Paulo ele fala: eu antes perseguidor de cristão, passei a ser perseguido. Por quê? Por amor às almas. Paulo sofreu todas essas coisas, todas essas aflições, foi por amor. Porque ele foi marcado. Ele por um amor que nos amou primeiro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando nós ainda éramos pecadores. Oh, Deus, obrigado, Deus. Obrigado pelo seu perdão, Senhor, pelo teu amor. O próprio Aleluia. Jesus, ele fala que nós seremos conhecidos como discípulos dele, não pelo quanto falamos, não pelo quanto da igreja, mas nós seremos conhecidos como discípulos dele pelo quanto nós amamos. É, Jesus. Ensina-nos, Pai, a amar. Primeiro a João, no capítulo 3, eu costumo brincar, dizer que 1 João 3,16 é uma jesuicidência. Porque 1 João diz que Deus o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nele crê
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João, capítulo 3, versículo 16, olha só o que ele diz para nós. Nisso conhecemos o amor por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha, irmãos. Olha o que João ele fala para nós. Não é uma jesuicidência? Deu por amor de nós. Nós, como discípulos de Cristo, está dispostos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quando nós olhamos a palavra, quando nós interpretamos a palavra, nós começamos a observar o quão longe estamos das marcas que Cristo ele exige de cada um de nós. Porque eu e você, nós fomos comprados por um preço de sangue. É de graça, mas não foi barato. É verdade. O preço que foi pago foi um preço caro. E por sermos comprados, nós somos selados no Espírito Santo. Porque a nossa natureza, irmãos, nós precisamos de amar desse jeito. Somente no poder de Cristo, somente recebendo na virtude do Espírito este amor. E é interessante o tamanho desse amor, o nível desse amor. Porque esse amor que eu tenho que ter no meu próximo, ele tem de ser na mesma proporção que eu amo. Porque eu devo amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. No tamanho que eu me amo, eu devo amar. No bem que eu quero para mim, eu tenho que querer para os outros. Na bênção que eu quero alcançar, eu tenho que querer que o meu irmão alcance também. Entende aonde Cristo nos marca? Porque ele diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a nós mesmos. É a grandiosidade da palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo um evangelho muito raso. E eu creio que você está ali igual a irmã Beth, ali com a mão no queixo, ali, meditando nessa palavra, pensando nessa referência, dessa marca que eu preciso carregar. Que você precisa carregar. De ser o povo que ama. Jesus. Hoje eu estava vendo algumas postagens acerca da campanha da Natura. Irmãos, perde tempo não. Se você quiser comprar Natura, você compra. Se você não quiser comprar, você não compra. Se você colocar também Gretchen como pai, se colocar, sei lá, como mãe, e que isso muda a sua posição em Cristo. E sabe o que é triste? A revolta do povo com isso, gerando no meio cristão discurso de ódio, irmãos. Nós que devemos amar. Ela é tão carente do amor de Deus quanto tantos outros. Não importa o que a Natura coloque dela como homem. Deus a vê como mulher e é assim que nós vemos e não é motivo para a gente discutir, para a gente brigar.
Nós precisamos pregar o Evangelho, anunciar a Cristo. A sua revolta na internet não vai nem chegar a fazer cosquinha no ouvido dela ou dele. Tem tanta gente preocupada com o que vai colocar na internet e está deixando o vizinho morrer sem Jesus. É verdade, Deus. Está tão preocupado com as suas opiniões direitistas, esquerdistas, e está vendo o mundo, as pessoas morrendo sem Cristo. Porque tem coragem de dar opinião em tudo, mas não tem coragem de falar do amor de Deus para ninguém. É, Jesus. Irmãos, nós somos marcados pelo amor. Amém. O amor é a marca do Evangelho. Sabe, Cristo, ele amou. Cristo, ele abraçou a prostituta. Cristo pegou o deficiente. Cristo pegou o cego. Cristo amou. Cristo, ele sentou à beira do poço de uma mulher que já teve 5 maridos. Cristo, ele entrou e bebeu comeu com pecadores. Cristo teve os seus pés lavados por uma prostituta. Cristo teve diante dos alpendres, junto com os idólatras. É, Deus Santo. Pessoas que esperavam vir o anjo sacudir a água. Porque Cristo queria julgá-los? Não. É, Jesus. Porque Cristo os amou. Aleluia. O Evangelho, a marca, a primeira marca para a minha vida e para a sua, que devemos carregar, é o amor. Glória a Deus. Aleluia. É o amor. Oh, Deus Santo. A segunda carta, isso é marca da nova criatura, irmãos. A segunda marca é renúncia. Devemos estar prontos para abrir mão. Lucas capítulo 22, e eu gosto muito de sempre colocar Jesus como a nossa referência para as marcas que carregamos. No versículo de número 42, diz assim: dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Hoje, essa palavra renúncia, ou abrir mão em prol de, renunciar é isso, abrir mão em prol de. Jesus, ele abre mão em prol de. É abrir mão em prol de Deus. Sabe, e esse renunciar, por que ninguém quer renunciar? Por que ninguém quer abrir mão? Ah, não, o que eu quero é ser feliz. Se eu abrir mão, eu não vou ser feliz. Queridos, quando nós entendemos que eu abro mão para a vontade de Deus, eu vou entender que ela é boa, perfeita e agradável. Quando eu abro mão em prol da vontade de Deus, eu sou envolvido pelo Espírito Santo, que vai me consolar, mesmo eu indo contra a minha vontade. Jesus aqui, ele estava no Getsemane. Ele estava ali, angustiado, sofrendo a pressão, o peso do pecado de toda a humanidade. Jesus, ele sabia qual era o seu destino. E eu acho muito interessante a gente pensar na renúncia sabendo qual é o nosso destino. Jesus, ele sabia que a partir daquele momento que ele estava abrindo mão, ele estava se colocando à disposição de Deus para ser crucificado. Ele não renunciou, irmão Beto, sem saber qual era o propósito. Ele sabia o que ia acontecer.
Sabe, muitos de nós estamos assim. Ah, mas se eu renunciar, eu não vou poder mais fazer aquilo. Ah, se eu renunciar, eu não vou poder mais ir para tal lugar, eu não vou poder mais isso, eu não vou poder para aquilo. Sabe, as pessoas elas não conseguem ver que por trás da renúncia, por trás daquilo que se abre mão, há um bem maior. Enquanto muitos poderiam olhar assim, eu vou renunciar, então eu vou ter que ser crucificado. Jesus olhava assim, eu vou renunciar, e através da minha renúncia, muitos serão salvos. Jesus. Renúncia é uma marca, é abrir mão. Você que está nos assistindo, você com certeza renunciou a algo. Sei que você poderia ter outra coisa para fazer, mas você escolheu estar junto conosco ouvindo a palavra. Você abriu mão de algo, você renunciou. Agora, o quanto nós estamos dispostos a renunciar e há quanto tempo nós queremos renunciar? No livro de Lucas também, no capítulo de número 9, no versículo de número 23, Jesus ele fala com os seus discípulos. E ele falando com os discípulos, ele fala o seguinte no versículo 23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga. É interessante, não sei se você já parou para observar a colocação de Jesus no português, nessa tradução que nós estamos aqui. Negue-se uma vez e jamais. Negue-se uma vez por semana. Negue-se na quarta-feira que tem culto e no domingo. É isso que está escrito? Não. Está escrito: a si mesmo se negue dia a dia. Renúncia não é uma posição que você toma hoje, uma decisão que você toma hoje e que você jamais vai precisar tomar. A renúncia é uma decisão de dia a dia. Por que as pessoas se afastam de Jesus? Porque as pessoas, elas abandonam a Cristo. E às vezes nós falamos, poxa, a pessoa está servindo a Cristo há 10, 15, 20, 30 anos, e daqui a pouco ela não é crente mais, ela já não serve mais a Cristo. Por quê? Porque um dia ela acordou e falou assim, eu não quero mais renunciar às minhas vontades. E ela abandona a Cristo. Esse dia a dia não diz que é 10 anos, 20 anos, mas é até que o nosso Senhor Jesus, ele volte. Precisamos renunciar todos os dias, irmãos. É verdade. Nem sempre fazemos coisas que queremos fazer, mas fazemos por amor de. E isso é interessante no Evangelho. Nem tudo que eu faço no Evangelho eu quero fazer, mas eu faço por amor de. Amor de quem? Amor de Cristo. Isso é renúncia. Glória a Deus. Sabe, quando você está cansado e o que você gostaria mesmo era de deitar, colocar a perninha para o alto, tomar uma Coca-Cola bem gelada, para quem gosta de pizza, comer pizza, né? Para quem gosta de pastel, comer pastel, descansar, ligar a televisão, para quem gosta de comédia, comédia, para quem gosta de filme de ação, ação, para quem gosta de uma leitura, um bom livro. Só que você tem um compromisso com Cristo. E todas essas coisas que são boas, você precisa abrir mão para que aquele compromisso ele aconteça.
Por mais que você ame a Coca-Cola, por mais que você ame a pizza, por mais que você ame o pastel, por mais que você ame a boa leitura, o filme, há um bem maior. E é por amor de que você vai abrir mão. Isso é uma marca. E é uma marca de Cristo na nossa vida. Paulo abriu mão de tantas coisas. Paulo, ele era judeu e também tinha nacionalidade romana. Paulo, ele era fazedor de tendas. Ele era um microempresário. Ele abriu mão. Tinha uma condição financeira estável. E quando nós lemos lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele abriu mão e passou até fome. Teve todas as dificuldades. E carta melhor fala sobre isso do que a carta que ele escreve à igreja de Filipenses. No capítulo 4, ele escreve assim, no versículo de número 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu vou repetir só mais uma vez, que eu já falei isso diversas vezes. Felicidade e alegria é comportamento aprendido. A gente aprende a estar alegre. A gente aprende a ser feliz. E Paulo, ele deixa bem claro, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todas e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De todo e de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como escassez. E o texto que todos nós gostamos. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque ele aprendeu a ser feliz, mesmo diante das suas lutas. Verdade. Mesmo diante das suas felicidades. Mesmo diante das suas aflições. Porque ele teve momentos felizes também. Não foi só luta. Não foi só dor. Teve alegrias também. E ele aprendeu a ser feliz. A gente precisa aprender a ser feliz com as nossas renúncias. De você abrir mão e você não ficar triste, destruído. Ai, Deus, você sabe que eu estou fazendo, mas é só por sua causa. Mas uma tristeza de alma, porque gostaria de estar fazendo outra coisa. Oh, Deus. Sabe, renunciar é aceitar aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. É uma marca que carregamos na nossa vida, em nosso coração. E para a gente encerrar, a última marca que nós precisamos ter. A primeira é o amor. A segunda é a renúncia. E a terceira marca que precisamos carregar é a obediência. Quando nós falamos sobre obedecer, nós vemos quando o rei Saul, ele toma aquela decisão de sacrificar. E Deus, ele fala para ele que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque Deus se agrada mais da obediência do que do holocausto. Quando Jesus, ele vem em terra e morre pelos nossos pecados, ele o faz em obediência. E um dos textos que eu acho mais lindo da palavra de Deus, que está na carta de Paulo aos Filipenses. Eu sou apaixonado por esse livro.
por essa carta que Paulo escreve aos Filipenses. Eu acho que eu já preguei em todos os capítulos, em todos os temas do Calefão que tem aqui. Mas toda vez que eu leio, eu me renovo. Mas quando eu pego essa carta e eu leio aqui no versículo 5, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou acima de todo nome. Nós precisamos ser obedientes. Precisamos carregar a marca do amor. Precisamos carregar a marca da renúncia. Precisamos carregar a marca da obediência. Cristão não pode ser desobediente. Não pode ser desobediente às leis. Não pode ser desobediente às autoridades. Não pode ser desobediente à esposa, não pode ser desobediente ao esposo. O esposo não pode ser desobediente ao patrão. Nós não podemos ser desobedientes às autoridades constituídas. Porque a obediência é uma marca. E é uma marca de Cristo. Estamos num tempo de pandemia. Num tempo onde muitas igrejas, nós temos normas para o seu funcionamento. E nós temos visto muitas pessoas quebrando essas normas. Cristãos quebrando essa norma. Aí sendo denunciados. Igrejas sendo multadas, porque são desobedientes. É, Jesus. Irmãos, se a gente não consegue amar o que a gente vê, o que a gente está vendo, se a gente não consegue obedecer o que a gente está vendo, como nós vamos obedecer a Deus? Quando eu fiz seminário, há alguns anos atrás, uns 13 ou 14 anos, né? Por aí. Eu tive um professor, pastor Carlos Simeão, da Igreja Batista Missionária. E ele tinha um grupo de pessoas e ele trabalhava muito com missões transculturais, muito tempo que eu não vejo, tem anos que eu via por tempo. E ele sempre trabalhou com missões transculturais e as pessoas que trabalhavam com ele ali, os jovens que iam faziam um seminário lá e também iam para as missões, né, Novo Horizonte, todas as outras aí. Aquelas pessoas o obedeciam assim de uma forma tão cega, de uma forma tão assim, que eu me incomodava com aquilo. E olha que eu não tenho muita dificuldade de obediência, porque desde os 18 anos eu venho em regime militar. Sou neto de militar, então a gente já vem naquele regime. Meu pai era muito severo nessas áreas, então eu nunca tive problema. Servi quartel, depois fui para a guarda. Então eu sempre vim nesse regime assim, nunca tive muito problema com isso. Mas até eu que nunca tive muito problema com isso, eu me incomodava de tamanho era a obediência daqueles jovens. Se ele falasse assim, senta ali, e a pessoa ficava sentada até ele mandar sair. Não, você não vai comer não, e a pessoa não comia. E aquilo me incomodava. E um dia eu perguntei para ele, pastor Carlos, por que essas pessoas fazem isso? Por que você faz isso com elas? Eu perguntei para ele, por que elas desse jeito? E ele virou para mim e falou assim, Sebastião, você sabe por que eu faço isso com eles? Porque hoje eles estão aqui, estão me vendo.
Eu preparo missionários para ir para o campo. Se eles não estiverem prontos para ouvir a minha voz, eles não vão identificar a voz de Deus. E principalmente, se eles não me obedecem, eu que eles estão vendo, eles não vão obedecer a Deus. É, Jesus. E aquilo me marcou. Tem coisas que marcam a gente. É, Deus. E eu comecei a meditar naquilo, acerca dessa obediência. Obedecer a Cristo é uma marca na nossa vida. Nem tudo que você quer fazer, nem tudo que Deus pedir, você vai querer fazer. Mas se foi Ele quem pediu, simplesmente obedeça. Amém. Obediência. Deus, Ele se agrada dos obedientes. Eu aprendi que o alfabeto do crente é obedecer. Desde que eu me entendo como cristão, eu sempre aprendi que o nosso alfabeto não é ABDC, mas é obedecer. Obediência. No Evangelho de João, no capítulo de número 8, no versículo de número 31. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Obediência a Cristo é obediência à palavra, é permanecer nela. Por isso, carregar as marcas de Cristo são resultado de um novo nascimento. Só quem é nascido de novo aprende o verdadeiro sentido do amor, da renúncia e da obediência. E aí sim, você vai ser zeloso e vai cuidar de tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Você não precisa ser marcado como Paulo para ter as marcas de Cristo. Você pode ser marcado pelo amor, pela renúncia e pela obediência. Glória a Deus. Que Deus, Ele tenha misericórdia de cada um de nós, para que essas marcas fiquem visíveis na nossa vida e as pessoas, elas possam perceber em nós essas marcas que só o Evangelho ele pode fazer, no selo que o Espírito Santo tem sobre nós. Vamos orar? Irmã Beth. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aquele que nos ama incondicionalmente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero carregar essas marcas. Eu quero que o Senhor encontre em mim essas marcas. Em nome de Jesus. E nós queremos orar pelos pedidos que aqui estão, além dos outros que já temos orado sempre. Nós temos aí recebido tantos pedidos, temos clamado pelas vidas e temos visto o Senhor operar milagres. Temos exercido, temos levado esse amor, compartilhado desse amor. Temos renunciado à nossa vontade, como o pastor mesmo falou. Muitas vezes, né, é necessário renunciar à nossa vontade. Muitas vezes nos sentimos
tão fracos, tão cansados, que pensamos, não vamos fazer, mas o amor é maior. A vontade de Deus que prevalece em nós pelos outros. O Espírito Santo de Deus que habita em nosso coração é maior. Que nós levantamos, renovamos as nossas forças no Senhor e fazemos, obedecemos a Cristo. E nessa obediência, neste amor, nós vamos estar orando aí, né? Pelo Wanderson, pelo Moisés, pelo Bruno, pela Bruna, por conversão dessas vidas. Vamos estar orando pela família, né, da Denise, que faleceu, né, pedindo consolo e conforto pela família dela. Vamos estar orando também pela família da Sueli, né, por conversão de toda essa família. Vamos estar orando também e já agradecendo a Deus, né, pela recuperação da nossa querida irmã Maraci, esposa do nosso amado pastor Daniel, que tem tido uma recuperação boa, está ali ainda internada, mas todos os dias ele tem dado notícia e a gente tem visto operar do Senhor, o amor de Deus, né, a graça do Senhor sendo manifesta ali na vida dela, orando pela Aline, pela cura, a cura física e pedindo também a cura espiritual, orando pelo Juliano Martins, para que Deus possa continuar, né, abençoando, tratando, cuidando, né, transformando cada dia mais e renovando as forças dele e a caminhada dele na presença do Senhor, e orando por todas as famílias e por tantos outros pedidos e por nosso país, né, que nós possamos aí pedir ao Senhor para que Ele encontre em nós, né, que nós possamos exercer as marcas de Cristo, o amor, a renúncia e a obediência em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus. Glorificamos, exaltamos o teu santo nome. Na beleza da tua santidade, Pai. Nós queremos te agradecer por este amor maravilhoso, Pai. Por este amor, Senhor Deus, que nos constrange, Senhor Deus. Por este amor, Senhor Deus, que dia após dia, Senhor Pai. Deus amado, tem aí, Senhor Deus, nos renovado. Amém, Deus. Tem aí nos restaurado. Aleluia. Tem, Senhor Deus amado, limpado o nosso ser, perdoado os nossos pecados, verdade, Pai, Deus. nos ensinado, Senhor Obrigado, Deus. Jesus. Muito obrigado, Deus amado e querido. Pai, apresentamos a Ti, Senhor, cada vida, Senhor Deus amado, Pai. Deus, que nós falamos, cada nome, Senhor, sabendo que o Senhor já conhece, Pai. Deus amado, cada nome que foi falado aqui nesta noite, Deus amado, o Senhor já conhecia, Amém, porque Deus. o Senhor conhece desde o ventre, Senhor verdade, amado, Deus. a cada um deles. Pai, pedidos de conversão de família inteira, Deus amado, querido. Espírito Toca Santo. aí nos corações, Toca, nas Senhor. mentes, Senhor amado, nesta hora. Amém, Pai, Deus. toma, Senhor amado, essas vidas em tuas mãos. Abre o entendimento. Tira, Amém, Senhor Senhor. amado, a cegueira, Senhor amado, dos olhos. Pai, tira os tampões, Senhor amado, dos ouvidos, para ouvir a tua voz, Amém. para ouvir o teu chamado. Amém. Vinde a mim, Deus Oh, amado, Deus que Santo. possam entender que só o Senhor Aleluia. é o Deus que tem a salvação. É verdade, que só Pai. o Senhor é o Deus que tem a transformação. Amém, Deus. Que só o Senhor é o Deus que tem a paz. Aleluia. Deus amado e querido. Traz Abençoa, aí, Deus. Senhor, para perto de ti essas vidas, Senhor Deus. Abençoa, Pai, em nome Pai. de Jesus, consola, Senhor amado, Consola, a família sim, da Deus. Denise, Deus Conforta, amado. Deus. Pai, conforta esses corações, Senhor, Deus, aqueles Deus. que estão ali, Senhor amado, precisando, da irmã dela que está aí, Senhor amado, precisando, Papai amado, de restauração na saúde também, Deus amado e querido. Abençoa, Em nome Pai. de Jesus, passando por estes momentos difíceis, Faz o teu Senhor, milagre, e tantas Deus, outras em famílias nome que, de como a Jesus. família, Senhor amado, da Denise, Senhor Deus, que já não está, Senhor amado, nesta terra, Papai amado, está aí, Senhor Deus, passando por este momento de luto, Pai. Abençoa, Deus amado, traz conforto, Traz Pai. consolo, Como Deus. falei, Senhor, no começo, Senhor amado, deste culto, só o Senhor tem a Não, paz que não, excede, não, Senhor, não, todo abençoa, entendimento. Senhor. Deus, como a família da Rosângela, nossa querida irmã, Senhor, Deus, que também abençoa, passa, Senhor. Senhor, por este momento de luto, e Deus, tantos outros consola, irmãos, conforta, amigos, Deus, Pai, traz consolo, desconhecidos, mas que o Senhor conhece a Amém, todos. Deus. Famílias, Papai amado, que nós, Senhor amado, nunca ouvimos falar, mas que o Senhor, Papai amado, já ouviu falar. Amém, Deus. Pai, em nome de Jesus, Vamos Pai, assim, consola Deus. os Faz o teu corações, milagre, Pai. Deus. Entra aí, Senhor amado, Tua com a tua providência, paz. Deus, teu Entra, milagre, Senhor Jesus. amado, Papai amado, Em com nome o de teu Jesus, amor, Pai. Pai. É o que nós te pedimos por Amém, essas Deus. famílias. Deus, em nome de Jesus, Pai, Pai, Deus, restaura.
Fortalece aqueles que voltaram, Amém. Senhor amado, para Ti. Amém, Aqueles Deus. que estavam perdidos, Senhor amado. Deus Deus vivo. amado, e voltaram novamente, Senhor amado, aos Teus caminhos. Amém, Deus. Voltaram novamente, Senhor amado, a acreditar em Ti, Senhor Deus Deus. vivo, faz Pai, o é teu tempo de milagre, voltar Deus. para casa. Amém, Deus, Deus. é tempo de voltar Aleluia, para casa, Deus. papai amado Deus, e esses estão querido. marcados Senhor, pelo papai Senhor, amado, Deus. em nome de Revela, Jesus, Deus. papai Traz de amado e volta, querido. Ah, Em Deus nome de amado, Jesus. vinde a mim, é o chamado do Aleluia. Senhor. Papai amado, já fomos marcados e comprados pelo Amém, sangue Deus. do Cordeiro, teu filho amado, Jesus. Ah, Deus, traz de volta, Traz sim, Pai. Deus. Sê com eles, papai Amém. amado. Segura firme, Senhor amado, Amém. em tuas mãos. Papai amado, para que não voltem de novo, Senhor Oh, amado, Deus, aos ajuda. caminhos tortuosos. Pai, pedimos pelos encarcerados, Deus Pai. vivo. Aqueles que estão aí, Senhor amado, Abençoa, que Pai. erraram, sim, Senhor. Vão pagar, Deus, Senhor, pelos Pai. seus erros, Senhor amado, papai amado Leva da a carne. conversão, Pai, mas o Deus, leva a Espírito, Senhor transformação, Deus. amado, papai amado, pode ser Transforma liberto essas por vidas, Ti. Deus, em Deus nome de amado, em Jesus. nome de Jesus. Quebra todas Muda, as Deus. cadeias. Papai amado, liberta, Senhor Faz amado, o a teu alma. milagre, Salva, Senhor amado, essas Aleluia. vidas, Senhor amado, em nome de Jesus. Nós te clamamos Amém, nesta Deus. noite. Ah, Deus amado, que possamos exercer aí, Senhor amado, o Oh, amor, Deus, Pai. é verdade. O amor incondicional, a qual o Amém. Senhor tem, Senhor amado, para conosco. Que não venhamos escolher a quem amar, porque o Senhor não escolhe a quem É amar, o verdade. Senhor ama a todos, Amém. papai amado. Que nós venhamos fazer isso, porque se dissermos que somos os seus discípulos, Senhor, nessa terra, nós não temos, Senhor amado, que escolher a quem, Senhor amado, Amém. papai amado, amar. Precisamos amar como Amém, tu nos Deus. amas, É papai verdade, amado. Deus, ensina-nos a renunciar, papai Amém. amado, aquilo que nós queremos, a nossa Oh, carne, a Deus. nossa vontade, Deus amado e querido. Pai, ensina-nos, Senhor amado e querido, a renunciar, papai amado, e assim aprenderemos a obedecer, Amém. Senhor, a ter a marca da obediência, Amém, Deus Deus. amado, Pai. Ah, Deus, espalhar o teu amor, Amém, Pai. Deus. Aprender a renunciar, Senhor Aleluia. amado, papai amado, a nossa vontade, o nosso eu, papai amado, e aí, Senhor amado, obedecer a Amém, Ti. Deus. Ah, Deus, e seremos felizes, Amém, Pai. E Deus. seremos, Senhor amado, papai amado, bem-aventurados. Amém. Seremos, Senhor amado, vitoriosos, Em papai nome de amado e Jesus. querido. É o que nós pedimos nesta noite. Ser com o nosso país. Amém, Deus. Toma o nosso presidente, Deus amado e querido. Toma Toma as todas as nações, Deus, decisões, nos papai, que Deus. ele tem que tomar. Deus amado, em nome de Jesus. Toma as Deus, nações, Deus, toma os Deus. reis, toma, Senhor amado, os Amém. presidentes, toma os ministros, Oh, Deus, senadores, toma mesmo. toma os prefeitos, papai Deus, amado, traz a os cura governadores, dessa enfermidade, papai Deus. amado e querido. Toma aí, Senhor Deus, Pai. Todos, papai amado, aqueles que estão à frente, Senhor Amém. amado, papai amado, dos estados, das Abençoa, prefeituras, Deus. papai amado. Toma os médicos, Pai, Toma os sim, cientistas, Pai. Toma Em isso, nome os de enfermeiros, aqueles que trabalham nos hospitais, toma Faz os o teu faxineiros, milagre, Senhor amados, recepcionistas, Amém. Senhor Deus, os motoristas de ambulância, os Oh, porteiros, Deus. Pai. Todos aqueles que estão nos laboratórios. Amém. Ah, Deus, todos aqueles que estão trabalhando aí, Senhor Amém. amado. Pai, para, Deus, trazer aí um alívio, Senhor Amém. amado, aos doentes, Deus. Sara a nossa terra, Sabe papai. assim, Deus. É o que nós te pedimos nesta noite, Senhor. Sê conosco, Pai. Amém. Sê conosco. Dai-nos uma noite de paz. Amém, Deus. Muito obrigado. Obrigado, Deus. Senhor. Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus. É o que nós temos que te dizer. Muito Amém, obrigado. Te amamos, Senhor Deus. Assim nós te louvamos. E já te agradecemos, Em nome Pai. de Jesus. Porque cremos, Senhor amado, no teu poder, Na na vitória, tua ação Deus. e na vitória, Pai, de cada pedido, Senhor Amém. amado, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, pelo amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Sim. Senhor Jesus e as doces consolações Oh, do Deus. Espírito Santo de Deus, seja com a minha vida, Com a minha vida. seja com a sua sua vida e seja com toda Oh, a igreja aleluia. espalhada pela face da Glória a terra. Deus. E a igreja diz: Amém. Este Não é outro lugar senão a casa de Deus. Que Deus abençoe Aleluia. sua Glória vida. a Deus. Fiquem Um na beijo no paz. coração de todos. Uma boa noite.